pediu o seguinte: devo estudar 2 idiomas todos os dias ou estudar um pouquinho e revisar o que eu estudei no dia anterior? Essa é uma pergunta boa e ela me serve de base para a gente entrar na organização do nosso tempo. Você tem que usar a regra 80-20. O que é a regra 80-20? Cara, o Pareto foi um italiano, ele descobriu um princípio chamado 80-20. Ele estava estudando a renda da Itália e ele descobriu que 20% da renda, as 20% das pessoas mais ricas acumulavam 80% da renda. E aí ele começou a estudar esse fenômeno em várias coisas. Mais ou menos 20% da terra dava 80% do alimento. Existe até uns cálculos para demonstrar o que é a pergunta, o que é o 80-20 aí. Basicamente é 20% do teu esforço, um esforço bem concentrado, dá 80% do resultado. Se você sabe como colocar o teu esforço da maneira certa, você tem muito resultado. Isso significa a regra 80-20, né? 80% do resultado vem de 20% do seu esforço se você sabe como aplicar esse esforço da maneira certa. Então, como a gente vai fazer? Eu separei aqui para explicar para vocês como se a gente estivesse aprendendo apenas 2 idiomas. Tá? Apenas 2, mas você pode usar isso para outra coisa, como se fosse o espanhol e o inglês. São de bases separadas, então a gente já tem um objetivo bem traçado. O que a gente faria? A gente tem que organizar e colocar que 80% do tempo seja gasto em um idioma que seria o teu idioma principal. Calma que uma hora a gente vai reverter isso aí, você já vai entender como é que funciona. Eleja um idioma principal, vai ser o idioma 80, o outro vai ser o idioma 20. O que eu tô te dizendo aqui? Você tem que gastar 80% do seu tempo, recurso, energia no espanhol, nesse aqui, tá? Nesse exemplo. E 20% no seu inglês. Ah, Eliezer, mas o inglês não vai ficar para trás? Não, relaxa que tá tudo sob controle, não vai ficar para trás. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Com mais tempo e os outros tudo com menos tempo. Coloque, sei lá, você tem horas do seu dia para estudar vários idiomas. Coloque lá. Idioma principal, inglês, 1 hora. Idioma secundário, francês, 15 minutos. Idioma terciário, mandarim, 10 minutos. Idioma quaternário, árabe, 5 minutos, tá? Não precisa ser 80 e 20, pode ser outras porcentagens. Eu só tô dizendo, tem que ter um principal, tudo o resto é secundário. Ótimo. Depois que você fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai separar o que a gente deve fazer em cada idioma, que foi a pergunta do Vinícius. Devo estudar os idiomas todos os dias? Sim, todos os dias. Fazendo o quê? Aprendendo vocabulário somente no idioma principal. Como assim, Eliezer? Somente no idioma principal? Quando você aprende mais de um idioma ao mesmo tempo, o vocabulário, aprender vocabulário deve ser só em um. Por quê? Porque aprender vocabulário é proativo. O que é proativo? Proativo é um estudo focado. Sabe quando você estava na aula, quando você fez o seu ensino médio, fundamental, faculdade, não sei, e tu viajava na maionese? Os caras estavam lá na frente falando e tu viajando na maionese. Isso não era você estar estudando, você só tava ali em corpo e, né, não tá muito prestando atenção. Agora, quando a prova chegou, tu teve que sentar lá e resolver tudo aqueles exercícios, realmente aprender a parada, buscar os vídeos no YouTube, chamar os nerds da sala para realmente aprender o negócio. Isso é estudo proativo. O que te mais custa tempo e o que te mais custa energia, você tem que alocar para o idioma principal. Beleza, mas o inglês eu vou deixar de lado? Não. Calma, que a gente vai reverter isso uma hora. Você só tem que entender como organizar esse tempo, tá? Então, aprender vocabulário somente no idioma principal, sempre assim. E sempre vai ser muito mais fácil você avançar em todos os idiomas que você está aprendendo se você fizer isso que eu tô te falando. Aprender vocabulário somente em um deles, naquele que você elegeu como principal, só isso. E aí você tira um peso enorme das suas costas de não ter que ficar aprendendo vocabulário nos outros idiomas. Aí você me pede, o que eu tenho que fazer nos outros idiomas? Você vai fazer o seguinte: idioma secundário, aproveitar a imersão para você dar uma relaxada, tá? Como assim, Eliezer? Aproveitar a imersão, deixa eu colocar aqui, que é o estudo ativo. Aproveitar a imersão para dar uma relaxada. Estudo ativo é quando você só senta na literatura sobre aprender a aprender, quando os pesquisadores como Barbara Oakley e tantos outros, Steve Brown e tal, eles falam o seguinte: estudo proativo, pegar, sujar as mãos, entrar de cabeça e fundo. Estudo ativo, só prestar atenção, não fazer mais nada, é tu só prestar atenção. No idioma secundário, tu vai só prestar atenção. Coloca um vídeo, por exemplo, eu tenho a Késia, né? Késia é uma aluna lá da comunidade. Por que eu lembrei da Késia? Porque a Késia estuda vários idiomas. Eu tô fazendo um protocolo personalizado para ela pro alemão.
Por que eu tô te falando isso? Porque a Kézia, estudando vários idiomas, ela me contou sobre a rotina dela e tem um dos idiomas que ela me diz o seguinte: não faço nada, né? Só sento e vejo um vídeo. É exatamente isso que você tem que fazer. Senta e ouve uma música, senta e vê um vídeo, senta e vê um filme, senta e vê uma série, Só preste atenção. Lézer, tem um curso, comprei um curso de francês, mas o francês não é o meu idioma principal. Só veja as aulas. Mas e os exercícios e as gramáticas? Lasque-se. Tudo pela janela. Se você entendeu o que eu tô te falando aqui, é o seguinte: proativo. Proativo, você tem que aprender o vocabulário só no idioma principal. Ativo, está em contato com o outro idioma que você está aprendendo todos os dias, tá? Isso aqui são todos os dias, respondendo a pergunta do Vinícius, todos os dias. Vocabulário, só no idioma principal. Aqui você também pode colocar o ativo, tá? Se você tem bastante tempo no seu dia, você pode deixar, obviamente, o ativo aqui. O que você não pode é fazer isso aqui, ó. Não pode aprender vocabulário no idioma secundário, porque isso vai te sobrecarregar nos seus estudos, tá? E o passivo, tá? O passivo você pode fazer para ambos todos os dias. O que é passivo, Lézer? Passivo é quando você tá ouvindo alguma coisa por enquanto que você tá fazendo qualquer atividade, como lavar louça e passear com o cachorro, fazendo alguma coisa assim. Então, e você também pode fazer o passivo aqui, tá bom? Ambos, todos os dias, ouvir alguma coisa, tá? Ouvir alguma coisa. Eu falei mais sobre isso na live 36, depois tu dá uma olhadinha nessa live de número 36, mas eu quero te explicar bem certinho o que é o passivo. O passivo é quando você tem áudios, por exemplo, no teu celular, e quando a sua mãe, sua esposa, sua namorada, sua avó, seja quem que mora com você, te pede o seguinte: lave a louça. E você não tem nada pra fazer a não ser lavar a louça. Você coloca o áudio que você tem no seu celular para ouvir por enquanto que você está lavando a louça. Isso é aprender passivamente. Você está fazendo outra coisa, não tem nada a ver com idiomas, mas tá tocando no fundo aí. E isso sim você pode fazer no idioma secundário. Então, qual é a regra aqui? A regra é aprender vocabulário só no idioma principal. E no idioma principal você também pode usar o estudo ativo e passivo. Ou seja, sentar e prestar atenção, escutar e tudo. Ou pra lá e pra cá, perambulando pela casa, só escutando de boa. Ótimo. No idioma principal vale tudo. No idioma secundário não vale tudo. Tu pode fazer o ativo e o passivo, mas tu não pode aprender vocabulário. Por que isso? Porque você não vai estar seguindo a regra dos 80-20. Você vai estar tentando misturar, fazer um 50-50. E eu quero te contar uma coisa agora. Quero te mostrar por que isso aqui funciona e como é que a gente vai fazer para puxar o inglês depois. Você já viu aqueles equilibristas? Equilibrista de pratos. Deixa eu ver se eu tenho um. Aqui, ó. Tem umas fotinhos aqui, ó. Aqui. Tá. Tu já viu essa parada aqui? Os caras equilibrando os pratos? Quando você tenta equilibrar dois pratos na mesma varinha, tem como fazer? Não tem como fazer. O que ele faz? Ele equilibra um. Depois que um tá equilibrado, ele pega e aí sim ele equilibra o outro. E por que essa técnica aqui, separar 80-20 no teu aprendizado é melhor? Ou seja, eleger um como principal e o resto tudo como secundário. Por que isso funciona? Porque esse teu principal você vai alavancar e vai deixar lá em cima. Nos idiomas, quando você alavanca no idioma e você dá um salto, depois para você perder esse idioma, é muito mais difícil. Então, digamos assim que o inglês tu começou e deu um salto. Depois você selecionou o espanhol e por enquanto que você deu um salto, tu tava junto com isso devagarinho no espanhol. Quando você for pegar o espanhol, por exemplo, vou colocar aqui no amarelinho. Quando você for pegar o espanhol e parar com o inglês, você vai subir o teu espanhol. E aí o teu inglês que você tinha dado aquele salto, ele não vai cair, ele vai ficar aqui mais ou menos. Ele vai ficar aqui e aí vai estagnar. Agora, se você vai devagarinho num e de tenta subir o outro, e de tenta subir o outro de novo, quando você vai tentar subir, ele já desceu um pouco. E aí tu vai tentar esse aqui e daí ele desce. E daí depois ele sobe, depois ele sobe, e depois ele desce. E depois eles descem, os dois juntos. Depois sobe, e depois sobe, e depois desce, e depois desce. Isso aqui, ó, esse sobe e desce é completamente prejudicial ao teu aprendizado. O melhor modo é ter um idioma como o que você mais gasta tempo e energia, principalmente no aprendizado de vocabulário, e os outros idiomas você tem que deixar como secundários, tá bom? 80-20 não é uma porcentagem exata, é só um exemplo. Como você tá vendo aqui, beleza, eu organizei meu tempo, então. Mas a parte principal do meu tempo, digamos assim, 80% do tempo que eu tenho disponível para aprender idiomas, esquece esse negócio de 80, tá? Tô usando 80-20 como uma figura de linguagem. Senão não precisa calcular na calculadora. Quanto é 80% do meu tempo? Tenho 30 minutos vezes 0.8. Não.
Esquece. Eu só tô usando como uma figura de linguagem. Tenha um como principal e o resto como secundário. Quanto tempo você vai passar no principal tem que ser maior do que você passa nos secundários. Quanto é? Não sei. O horário é teu, estabelece você. Só tenha isso em mente, tenha a ideia em mente. Um tem que ser o principal, os outros tem que ser os secundários. Ok, Eliezer. Agora, o que eu faço? Depois que você estabeleceu isso, a gente organizou o nosso tempo. Mas o resultado qual seria? Você ficaria só bom, nesse caso aí, só no espanhol. O teu inglês ia estar sempre capenga. E aí que a gente vai organizar o nosso resultado. Como é que a gente vai chegar no nosso resultado? De chegar com os dois lá em cima. Ou seja, como é que a gente vai melhorar o inglês e também o espanhol? E organizar o resultado tem uma linha só, que eu preciso te explicar. Inverta periodicamente a regra 80-20. Periodicamente a regra 80-20. Como assim, Eliezer? Inverter periodicamente a regra 80-20. Começou a fazer isso aqui. 6 meses depois, você passa esse aqui para 20, esse aqui para 80. E aí passa a aprender vocabulário nesse. 6 meses depois. Precisa ser sempre de 6 em 6 meses, Eliezer? Não, inclusive pode ser de mês em mês. Semana a semana. Dia a dia vai ser um pouco mais difícil. Mas pode ser dia a dia. Quando é o teu periodicamente? Eu vou até colocar uma nota aqui, porque o povo vai falar, não, é só 6 meses, calma. Quão periodicamente é tu que decide. Semana a semana, mês a mês, 6 a 6 meses, ano a ano. É tu que manda, tá? Tu que manda nessa periodicidade, beleza? Periodicamente você inverte. O que era 80 passa a ser 20. O que era 20 passa a ser 80. E você passa o aprendizado de vocabulário para o que tem 80. E aí o que acontece? Você continua, você subiu o idioma, subiu 80, subiu 80. Quando você vai pegar o 20, o 80 vai cair e vai parar, e vai estagnar. Idiomas é assim, você não perde tudo. Se você chegou lá em cima, você não perde tudo. Se subiu e parou aqui, você perde tudo. Agora, se você sobe bastante, você não perde tudo, você perde só um pouco. E depois você consegue manter, tá? Idiomas é assim. Muitas pessoas param de tentar aprender 2 ou mais idiomas, como o João falou, me senti esgotado, estagnado, porque o idioma cai muito quando você tá no basicão ou saindo do basicão. Agora, quando você avançou bastante, ele demora um pouco pra cair, tá? Quer dizer, é muito possível você perder tudo. E aí, quando você tá puxando o outro idioma, digamos assim, o inglês... Nesse nosso exemplo, quando você tá puxando o inglês, que já tava por aqui, mais ou menos, você tava fazendo 20% dele só, aí começou a puxar ele consegue seguir e acompanhar, e depois você muda, tá? É melhor você fazer assim, melhora o seu tempo e melhora os seus resultados.